Saturnália, do dia 17 ao dia 25, porque eles começavam a fazer festa para o Deus Sol. Eles começaram a fazer festa porque eles não queriam mais que ficasse aquela situação, eles não viam a hora de voltar o Sol a estar a sua normalidade. Voltar a ter a sua normalidade com o Sol. Então, eles tinham então essa festa. Na enciclopédia das religiões, enciclopédia conhecida como a dos religiosos, explica claramente no seu artigo sobre o Natal. Quando eu falo sobre o Natal na enciclopédia religiosa de Conde, você vai encontrar lá falando claramente a respeito do Natal. Ele vai lá e explica claramente a respeito do Natal, da festa, a festa ela dependia da data da Brunália, do dia 25 de dezembro, que seguia a Saturnália do dia 17 ao 24 de dezembro, celebrando o dia mais curto do ano e o novo sol que viria. Então ele celebrava o dia mais curto do ano e comemorava o dia, o novo sol que estaria vindo sobre ele. As festividades pagãs, Saturnália e Brunália, estavam ademais profundamente arraigadas nos costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã. A festividade pagã acompanhava de bebedice, orgias e agravava tanto os cristãos que viram com agrado uma desculpa para continuar a celebrar em grandes alterações no espírito e na forma. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a vivacidade indecorosa com que celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam os irmãos do Ocidente de idolatria e culto ao sol, por aceitarem a festa cristã e a festividade pagã. Lembre-se que o mundo era pagão antes do século IV. Antes do século IV, todo mundo era pagão. Depois do século IV, que a igreja começou a criar forma. Quando chegou Jesus Cristo, ele dá ordem aos discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Saem-se então os discípulos a proclamar o cristianismo. Até o século IV, quando já era estipulado esta festa natalina, a igreja cristã ela era muito fraca no que se diz crescimento religioso, porque ela estava começando, e já havia várias religiões pagãs. Havia várias religiões pagãs que já dominava. E aonde domina a religião, domina a política. Os líderes políticos, eles se firmavam aonde? Eles se apoiavam aonde? Eles se apoiavam nas religiões. A religião cristã começa a crescer a partir do século IV. A partir do século IV ela começa a crescer, ela começa a ganhar uma proporção que os líderes políticos começam a olhar para ela e começam a ver a força que ela está ganhando. Porém, os líderes políticos, eles sabiam das festas e dos costumes pagãos que tinham as antigas religiões, que eram festas que já vinham trazendo uma cultura sobre a vida de todo o povo. Porém, lembre-se que havia sido criados costumes pagãos, entre os quais 25 de dezembro era a maior festividade idólatra. 25 de dezembro era a maior festa comemorada em todo o mundo. Era a maior festa pagã, era o dia 25 de dezembro, porque não era comemorado só o dia do Deus Sol. Era comemorado várias festividades, em várias regiões havia uma comemoração. Tanto é que se você ligar o teu televisor hoje, você vai encontrar alguns países não comemoraram o dia de hoje, o nascimento de Cristo, mas comemoraram outros deuses, comemoraram outras coisas. Pode ligar o teu televisor hoje,
Pode ligar lá no jornal que estiver passando lá, você vai encontrar, hoje e amanhã, falando, país tal foi comemorado, como foi a comemoração do dia do nascimento de Jesus Cristo, do cristianismo, e aí você vai encontrar falando, e lá no país tal, principalmente os países ao qual eles não proferem a fé em Cristo Jesus, eles comemoraram no dia 25, deu sol, comemoraram alguma coisa que foi comemorado, mas não foi comemorado o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo artigo da enciclopédia religiosa explica a aprovação dada por Constantino. Porque se junta, ele popularizou, o mundo romano passou a aceitar esse cristianismo popularizado pelo imperador. Porém, lembre-se que havia sido criado em costumes pagãos e que era uma festividade idólatra. Era uma festa alegre, e eles chamavam que era uma festa de espírito especial. Era uma festa pagã e eles falavam que era uma festa de espírito especial. Grave bem esse nome ao qual eles chamavam, festa de espírito especial. Porque me faz eu e você lembrar que quando chegamos a essa época do ano, falam-se do espírito natalino. E lá, antigamente, eles não falavam espírito natalino, eles falavam espírito especial. Olha, 25 de dezembro, a festa natalina, a festa do Deus Sol, do vitorioso Deus Sol, porque esse era o nome da festa, era a festa do vitorioso Deus Sol, porque eles entendiam que o Sol estava lutando com as trevas, e eles entendiam que o Sol vencia, e o Sol era vitorioso. E aí eles faziam festa para o Deus Sol. E aí eles entendiam que, sendo um sol vitorioso, eles tinham por si mesmo ali que era um espírito, tinha-se um espírito especial. E hoje não se fala no espírito especial, mas hoje se fala no espírito natalino. O espírito natalino pairou sobre a humanidade, o espírito natalino pairou sobre as famílias, amor, fraternidade. E muitas das vezes nós encontramos falsidade no meio. Esse mesmo artigo da enciclopédia, ele explica a aprovação dada por Constantino do domingo, dia em que os pagãos adoravam o sol. E como influência do maquineísmo pagão que identificava o Filho de Deus como sol físico, proporcionou esse pagão do século V. Agora, convertidos em massa ao cristianismo, o pretexto necessário para chamar a festa de 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, o dia do nascimento do Filho de Deus. E assim foi que o Natal se enraizou no mundo ocidental. Não importa que usemos este nome, continua sendo a mesma velha festividade pagã e adoração ao Deus Sol. Não importa que hoje nós usamos o nome de Natal. Se nós sabemos a origem, que a origem do Natal foi que Constantino olhou e falou, opa, peraí, o cristianismo está crescendo. Eu estou me rendendo para o cristianismo, porém eu tenho uma festa pagã. Então vamos juntar o útil ao agradável, eles comemoram a festa do sol, do poderoso, do invicto sol, e eles não têm uma data para comemorar o dia do nascimento de Jesus Cristo. Então vamos juntar tudo no dia 25 de dezembro e comemora-se então o dia do nascimento de Jesus Cristo. Então não importa que eles mudaram o nome, o que importa é a raiz e o conteúdo, meu amado. O que importa para mim e para ti é a raiz. Ou nós não lemos a Bíblia e não estudamos a Bíblia, porque o que importa é a raiz da Bíblia que nos dá segurança. É a raiz da Escritura que passa a ser chamada de Escritura Sagrada. A data foi fixada no ano de 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia. Dionísio, a quem os gregos chamavam de Salvador, nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Isso eles dizendo. O mesmo com que comemorava o nascimento de Horus, no mês de dezembro, dia 25 de dezembro. Então você começa a ver que
o Deus lá do Egito, Horus,